terceira parte do nosso mini treinamento, que é como orar. Resumindo aí, né? Como orar. O anterior é como fazer a gestão cristã. Essa é como orar. Por sinal, na primeira, na temática, nós também queremos passar a nossa experiência de como a pessoa fazer sondagem, certo? Como fazer projeto, certo? Por isso que nós estamos focados no CQP. É passar 35 anos de experiência como empresa Dynamis, fazendo controle de qualidade de produtos Geotec. Né? A gente já tem uma certa experiência e agora quer colocar essa experiência como controle de qualidade de produto dos parceiros, de tal forma que eles façam o produto deles com qualidade, com eficácia financeira, de tal forma a terem lucratividade e desenvolverem. E fomentamos também equipamentos. Na segunda parte, que a gente fala de gestão cristã, está intimamente ligada com essa, porque essa daqui é como fazer a gestão cristã, né? Que é a vida espiritual. A gestão cristã é uma vida espiritual. O problema é que as pessoas confundem quando a gente fala de Deus com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu não sou religioso e nem os pastores que a gente traz aqui são religiosos. Então, falando dos pastores, vamos colocá-los aí, colocá-lo é um, para dar continuidade, então, ao vídeo que a gente tem assistido. Isso está tudo na playlist que vai aparecer aí aqui. Aí, ó. Espiritual. Infelizmente, D719. esse é um outro tema em que, de modo geral, nós somos muito pouco conscientes. O que significa na vida cristã a batalha espiritual? Parece que de tantas maneiras, uma geração de modo geral hedonista na qual nós estamos mergulhados, nós Esse que é o problema. O mundo é hedonista. E o cristão verdadeiro não é. Não pode ser. O cristão verdadeiro é guiado por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O nosso governo é o governo de Deus. E é o contrário de ser hedonista. Hedonista é o ser humano que é guiado pelo eu. Eu quero, eu isso, é o meu. As decisões partem dele. E que nem vive uma vida espiritual, as decisões partem de Cristo. Vamos escutar o pregador. aprendemos, por isso mesmo, muito pouco do assunto batalha espiritual. Mas a Bíblia é tão clara em abordar muitas facetas da batalha espiritual. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 10, Efésios 6 e outros textos mais. Então, o caminho da experiência espiritual, de acordo com aqueles masquilim ou masquil, os salmos didáticos, passa pelo tema batalha espiritual. Mas, como dissemos, esse não é nosso tema para esses dias. Nós iremos, na verdade, dar um passo para trás do que fizemos nesse contexto anterior, estudando um pouco desses salmos com outros irmãos. Poderíamos dizer que vamos fazer uma introdução a esse assunto dos masquil. Então, estamos andando para trás ao invés de andar para frente. Mas um andar para trás extremamente necessário, porque buscaremos entender, usando algumas passagens bíblicas específicas, talvez algo sobre a epístola aos Filipenses, se o Senhor permitir, como a Bíblia é precisa em nos traçar um caminho de experiência espiritual. Claro que cada um de nós tem as suas nuances particulares de experiência com o Senhor. Mas a Bíblia traça um mapa, uma jornada, um caminho, para que nós estejamos seguros se essa chamada experiência espiritual, aqui coloquemos entre aspas, que estamos vivendo, ela é genuína. Um servo do Senhor do século passado disse assim, ouça bem, toda experiência espiritual que não nos acrescentar algo mais da visão espiritual, da glória ou das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus, devem ser consideradas de nenhum valor. Olha como isso é sério. Qualquer experiência espiritual
permitam repetir, que não acrescente a nós algo mais das visões, das glórias, perfeições da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, devem ser consideradas sem valor. Porque se formos traçar uma linha única, reta, digamos assim, só há um assunto nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Esse é o caminho da experiência espiritual. O caminho da experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. E na medida em que isso vai acontecendo por revelação, algo vai se processando em nosso interior. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Em tese, em linhas gerais, esse é o caminho da experiência espiritual. Já está todo resumido nessa frase. Mas, claro, irmãos, se a Bíblia é tão detalhada nesse assunto, tão específica como vamos ver em tantos aspectos, então, graças a Deus, nós podemos desglossar isso, esmiuçar isso em mais detalhes. Podemos ver, confiamos no Senhor com mais beleza e clareza, esse caminho do crescimento espiritual, ou da experiência espiritual. Então, é isso que vamos buscar fazer. Observe esses salmos que nós lemos, e muitos outros mais. No livro dos Salmos e no livro de Provérbios, mais de 50 vezes nos dois, esse termo caminho ou caminhos aparece. Salmo 119, por exemplo, várias vezes. O autor do Salmo, provavelmente Esdras, seja o autor do Salmo 119, o homem da palavra, Esdras, um salmo sobre a palavra. Várias vezes ali você vai encontrar a palavra caminho e caminhos, singular e plural. E como nós já lemos, textos iniciais, escolhemos alguns, uma ênfase, uma oração do salmista, clamando, rogando realmente ao Senhor que torne conhecido a Ele os seus caminhos. Ensina teus caminhos, e então andarei nas tuas veredas. Um outro, poderíamos agregar, que não citamos na introdução, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, conclui os dois últimos versos também com uma linda oração no mesmo sentido, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Só uma explicação para esse termo caminho eterno. É o caminho onde Deus anda. Só Deus é eterno. É uma oração do salmista para ser companheiro de Deus nos caminhos de Deus. Então, amados irmãos, esse tema, experiência espiritual, o caminho da experiência espiritual, realmente tem grande relevância para os nossos corações, muito mais em dias de tanto subjetivismo. E que de muitas formas podemos e temos sido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enganados em alguns aspectos nesse tema experiência espiritual. Ainda antes de seguirmos, já entrarmos nessa introdução, que vamos tomar a reunião toda para isso, necessariamente, hoje, eu sei que é conhecido, talvez da maioria dos irmãos que estão aqui, que, também falando de modo geral, há uma forma muito específica de Deus nos ensinar, e que, se estudarmos com atenção os versículos do Novo Testamento, como já foi feito por outros irmãos, um deles muito conhecido de todos nós, o servo do Senhor do passado já o fez com muita dedicação, nós sabemos que a maneira primária do Senhor nos ensinar no que concerne ao caminho da experiência espiritual é comungando, revelando, falando, se mostrando ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero propositalmente citar o nome, estudando o Novo Testamento com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou praticamente todos os versos do Novo Testamento onde o termo coração aparece. E estudando esse termo coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu, Provérbios. Senhores, o nosso tempo realmente já foi. O que ele vai falar agora é fundamental. Coração.
Deus é espírito. Deus é amor ágape. Eu creio que ele vai falar que é o amor ágape que nos leva ao caminho de Cristo, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna e o caminho da experiência espiritual. Portanto, para vir treinar na academia, a gente precisa ter amor ágape. Senão, os afetos do mundo são muito mais atrativos do que aqui acompanhar as atividades da academia. E eu vi isso. Pessoas que começaram a me acompanhar aqui fisicamente, nesse momento da gravação, elas pouco a pouco se distanciaram e não acompanham mais. Isso mostrando que os afetos do mundo são muito mais importantes para ela do que os afetos de Cristo. Os afetos não, o afeto de Cristo. E nós estamos aqui por afeto, por amor a Cristo. Não é por outra razão. Até amanhã. Tchau, tchau.